Muito bem, hoje é dia de coluna Seus Direitos e eu estou recebendo hoje a doutora Ana Verka. A gente vai falar sobre um assunto que a gente nunca falou aqui na coluna Seus Direitos. É muito importante vocês entenderem, nós entendermos, né? Como funciona o Tribunal do Júri. Até a gente publicou uma reportagem na minha coluna agora, segunda-feira, sobre o júri do caso do Sérgio Lezan, ex-secretário de Obras de Major Vieira. São 6 réus que vão a julgamento em outubro durante uma semana. Deve ser um dos júris mais longos da história aqui da comarca. E é um bom momento, então, para a gente entender como que funciona um júri. Inclusive, né, doutora, tá para começar, não tem um limite, né? Quer dizer, o júri ele tem hora para começar, mas ele nunca tem hora para acabar. Seja bem-vinda. Boa tarde, Ednei. Muito obrigada. Boa tarde a todos que nos ouvem. Isso mesmo, Ednei. O júri ele tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, né? Ele pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Enquanto tiver pessoas para ouvir, testemunhas, provas, a acusação e a defesa, né, para debater, para mostrar os lados, continua rolando o júri, né, até os votos dos jurados. Você falou em jurados, e aí é uma curiosidade também que as pessoas têm. Como que ficam os jurados se tiver que ficar mais de um dia de julgamento? Porque cada um tem suas vidas, tem a sua família, seu trabalho. Como é que funciona daí, Ana? Então, os jurados, eles ficam incomunicáveis, né? Nenhuma parte pode conversar com os jurados, tanto a acusação quanto a defesa, e eles não podem conversar com o mundo, com ninguém, nem com eles mesmos. Celular, então, sem chance. Sem chance. Quando eles são sorteados, escolhidos, eles já ficam ali, eles podem avisar suas famílias, né, que vão ficar, né, para realmente exercerem a sua cidadania, mas não tem comunicação com ninguém. Então, na hora do almoço, né, tem pausas para o almoço, para o lanche. O almoço, falando aqui da comarca de Canoinhas, a gente sai almoçar num lugar, mas assim... Sempre no mesmo lugar, né? Sempre no mesmo lugar, acompanhado dos oficiais de justiça, né? Então, também podem conversar, né? A gente pode até conversar com eles, mas nada que seja assunto do júri, né? Nós, como defesa, ou como acusação, ou Ministério Público, nem o juiz, nada sobre o assunto do júri. E aí, se passa para 1 dia, 2 dias, né? Pega um hotel para eles ficarem também incomunicáveis. Então, quem é jurado desses casos que tem mais repercussão, né? Ou tem mais réus, acontece de durar mais tempo. Eu agora na última semana de agosto, eu participei de um júri como defesa e o nosso júri foi até quase meia-noite. Então, ninguém precisou posar nada, né? Não teve isso de pegar um hotel e tudo mais, que também é pego pela justiça, né? Tudo é bancado pelo Tribunal de Justiça? Tudo bancado pelo Tribunal de Justiça, mas até que terminou cedo. A gente esperava ainda que fosse um pouquinho mais tarde e terminou cedo, né? Cedo não, né? Cedo, né? Entre aspas, vamos porque dizer todo assim, mundo né? já fica cansado e foi um dia que estava bastante frio, né? Mas o júri, né? O jurado é exercer a cidadania, né? As pessoas às vezes não gostam de participar, mas é sobre exercer a cidadania, não é só votar, né? O júri é uma forma de você estar exercendo a tua cidadania. E o patrão, ele é obrigado a liberar o funcionário? Isso, ele é obrigado. Quando você é intimado para o júri, você tem que ir, senão você pode estar pagando uma multa. Se acaso a pessoa está grávida ou com alguma doença, fez alguma cirurgia, tem um prazo para você estar justificando, porque senão você tem que recolher uma multa. E não pode colocar o serviço como um motivo, né? Não Por exemplo, pode. meu chefe não me libera. Não, ele tem que te liberar, né? Tem que te liberar. E aí, se você fica, depois você leva uma justificativa, né? Que pra estar compensando aquele período que você não estava. E como que essas pessoas são escolhidas? Como que se dá a escolha? É uma grande curiosidade que as pessoas têm. Então, assim, para dar a escolha, né, existe um sorteio de jurados, né? Essas pessoas, pode ser eu, pode ser você, eu já fui também jurada. Também já fui. E tem que ser pessoas idôneas, né? Que nunca tiveram problema com a justiça. Então, é uma lista, né? Se você quer ser jurado, você também pode estar se inscrevendo. Mas, geralmente, é uma lista que tem da comarca, né? Essa lista é através da Justiça Eleitoral. Então, é feito e aí é sorteado. Tem pessoas que são sorteadas mais, porque é por sorteio, né? Então, não é por escolha. E tem pessoas que são sorteadas menos. Como a justiça não conhece todo mundo, ele vai pela ficha criminal, digamos assim. Isso. Se a pessoa tem a ficha limpa, ela já está habilitada a ser um jurado. Já está habilitada a ser um jurado. E aí ali vai fazer... Eu acho que tem um sorteio antes e tem o sorteio no dia também, né? Isso. Antes, é feito um sorteio uns dias antes com uma audiência, né?
só para esse sorteio, e aí ali já é sorteado, né? O juiz e o assistente do juiz fazem o sorteio, e aí a promotoria, o assistente de acusação e a defesa acompanham esse sorteio, né? E aí se a pessoa tem alguma justificativa que não possa ir, aí já traz antes, traz para o fórum, né? E aí é peticionado no processo. Ah, tal fulana tá grávida, fulano fez alguma cirurgia, então aí é dispensado sem a multa, né? E no dia é chamado um número maior do que realmente vão ficar, né? Isso, são sorteados 25 jurados. E aí no dia são 7 que são escolhidos, né? Na hora do sorteio, também a defesa e a acusação podem escolher. A gente tem até 3 recusas. Então, se a gente não quiser que alguém seja sorteado, é algum conhecido, algum amigo, né? São N fatores que tanto a defesa quanto a acusação... né? É um inimigo, né? Então, a gente pode estar junto na hora que o juiz faz esse sorteio escolhendo. Então, a gente pode recusar até 3 pessoas. Entendi. E aí, escolhidas essas pessoas, elas não podem mais voltar atrás, ou seja, ali é o momento que elas entregam o celular e vão para a bancada dos jurados. Isso mesmo. Até para ir no banheiro, elas são acompanhadas, né? Ana, a gente vê filme americano, e a gente está acostumado aqui, né, ver muito filme americano, e a gente vê assim, por exemplo, a pessoa é acusado de não pagar pensão alimentícia, vai para um júri. A pessoa cometeu uma fraude fiscal, vai para o júri. A pessoa cometeu um latrocínio e vai para o júri. Aí a gente tem a impressão que aqui tudo vai para júri. Não, aqui é só crime contra a vida. Isso, aqui são só os crimes dolosos contra a vida, né? São alguns crimes, né, que é o homicídio doloso, o infanticídio, ou quando a pessoa comete um aborto, né? E também aborto provocado por terceiro, né? Ou instigação ou auxiliação no suicídio. Esses são os crimes, né? Pessoas suspeitas ou não que vão para júri. E é importante dizer, se por exemplo teve um roubo seguido de morte, não vai para júri, ou seja, o latrocínio é julgado de outra forma. E eu queria que você explicasse de que forma que é julgado. Isso. O júri, como que funciona? Quando acontece um desses crimes que eu falei, né? O que acontece? Ele é um processo normal, né? Vai ter lá as testemunhas, os laudos, e aí ele segue toda a instrução de um processo normal. É feito o interrogatório com o acusado, as testemunhas, né? Então é ouvido todas as partes. Nessa parte, o juiz determina se ele vai fazer a pronúncia do júri ou a impronúncia. Nesses casos, como que funciona? A pronúncia é quando vai para júri. A impronúncia é quando não vai para o júri. Quando já tem indícios suficientes que aquilo não é o crime que se julga no júri. Para falar bem, de uma maneira simples para vocês, né? E o latrocínio, no caso, né? Ele é um processo normal que aí vai ser julgado, né, pelo juiz mesmo. No júri, não é o juiz que julga, são os jurados. Então, o juiz, ele é só o presidente da sessão, é só quem conduz a sessão. Então, ele vai estar ali para explicar, para conduzir, mas não para julgar. Esse é o papel democrático que eu falo, que são as pessoas ali julgando a vida de outra pessoa que está ali. A né? sociedade julgando um membro da sua sociedade. Isso mesmo. Que é uma coisa que ela remete a um bem primitivo da humanidade, né? Porque lá na pré-história já existia esse tipo de julgamento pelos seus pares, né? Pelas pessoas e não mudou nada. Isso é interessante, né? Mudou tanta coisa, mas isso segue dessa forma. Não se criou nenhum mecanismo, né, que faça com que seja diferente, né, esse sistema. Não estou falando que é justo ou injusto, estou falando que não mudou nada em termos do judiciário nesse sentido, né? Sim. Pra gente, como defesa no tribunal do júri, até é um pouco complicado, assim, né, os jurados, assim, porque como que o jurado, muitos não entendem da lei, né, só que para isso, para o júri, você também não precisa entender da lei, você julga de acordo com as provas que estão no processo e de acordo com o que a promotoria, a acusação, né, ou a defesa traz, mas assim, quando a gente quer embasar algo em lei, trazer alguns princípios, né, trazer o que traz na lei, se a pessoa não tem esse conhecimento, isso também não nos favorece. Não querendo dizer que a pessoa vai estar julgando errado, não, porque ela julga com o que ela está vendo, com o coração e com a razão dela, é para isso que tem o júri. Mas não é como os outros julgamentos que são pautados só na lei, né?
E é importante também dizer, né, doutora, que quando os jurados se reúnem para deliberar, né, para definir ali se o réu é culpado ou inocente, eles não vão simplesmente dizer é culpado ou inocente, eles respondem uma série de quesitos, né, Isso. que levam daí o juiz a fazer a dosimetria da pena, que é calcular a pena, né? Isso mesmo. Cada parte, tanto a acusação quanto a defesa, eles apresentam as suas versões, né, e aí no final da fala, é sempre, como que eu posso dizer, mostrado para o jurado que ele pode voltar de tal maneira, que se ele voltar dessa maneira, ele estará votando com a defesa, e de tal maneira ele estará votando com a acusação, ou com ambas, porque a acusação, às vezes, também pede a absolvição do réu. Então, não é só... Aconteceu recente isso até, né? Aconteceu recente, né? E acontece muito, porque, às vezes, tem indícios que realmente não provam que foi a pessoa, né, que esteve lá, que cometeu o crime. Então, se o Ministério Público entende que não foi aquela pessoa, ele já pede absolvição de imediato, né? E essa situação é muito comum, né, como nós falamos. Agora, aquele caso do latrocínio, como a gente usou o exemplo, que vem a ser até um homicídio agravado, né? Porque a pessoa matou para roubar, né? Quer dizer, a vida daquela pessoa vale menos que uma câmera fotográfica, como a gente já viu, um celular, né? Como acontece assim, que são coisas que deixam a gente estarrecido. Porque, poxa, matou por causa de um celular que custa R$1.000, R$2.000, R$3.000, né? Esses casos, como que é o procedimento daí para o juiz sentenciar? Esse é um procedimento aí de um processo comum, que a gente fala, né, de um processo penal. Então, vai ocorrer toda essa parte da instrução, né, inquirição de testemunhas, ouvir o réu, mas aí, o que acontece? A defesa vai falar, a promotoria vai falar, e aí é o juiz que decide, não são os jurados, né? Então, de forma diferente. Infelizmente, talvez seria algo que teria, né, para ser justo, né, levado ao júri. Mas o nosso Código Penal também é muito antigo. Então, isso também, né, vem lá de antigamente, né? A gente sempre fala que teria que ter uma reforma, né, no Código Penal, mas infelizmente não temos. Na tua opinião, como jurista, a questão do latrocínio deveria ir a júri? Olha, eu acredito assim, na verdade, essa parte do júri é tão mais fácil você decidir com pessoas que entendem sobre a lei, porque aí você pontua, mas a lei diz isso, e o juiz, que né, está acima de nós, né, fala, não, mas então, com base na lei, com base nisso, com base naquilo, eu decido dessa maneira, né, mas... Como as outras, né, os outros crimes vão a júri para ser igual, seria o certo. Mas eu, assim, eu acho complicado, sabia? As pessoas decidirem sobre a vida de outra pessoa. Eu já fui jurada e eu sempre falo, quando eu estou na defesa, na dúvida, você absolva o réu. Porque você vai levar para casa, você vai deitar a tua cabeça no travesseiro e aí você vai pensar, né? O voto é secreto, né? Mas assim, você vai pensar, será mesmo que aquela pessoa era culpada ou era inocente? Então, eu não sei se eu sou muito sentimental, né? Mas eu sempre tento pensar por esse lado. Na dúvida, se não tem uma prova que realmente coloque, Ednei, entraram na tua casa, mataram teu cachorro, não tem uma prova que realmente foi aquela pessoa? Como que você vai culpar aquela pessoa, né? Então, é uma situação bem complexa, né? É bem difícil, mas faz parte, né? E assim, como eu falei, o voto é secreto e é por quesitos. Então, tanto a defesa quanto a acusação apresentam os quesitos, né? E o juiz, no final, ele explica. Votando assim, você está votando a favor da defesa. Votando assim, você está votando a favor da acusação. Então, isso faz com que as pessoas entendam. Só que, como a gente sempre vê, às vezes os quesitos, eles são meio confusos também, né? Mas aqui a gente tem, né, o doutor Eduardo, que infelizmente vai embora agora, né? Que é, né, um juiz ímpar, assim. Mas ele sempre explica, e ele sempre deixa os jurados, assim, muito confortáveis, ele fala, né, que é a decisão daquela pessoa. Ele explica realmente o que a nossa Constituição, o que a lei traz, né? Que a pessoa não precisa ter medo de votar. Eu já falo assim, né, sempre na dúvida, absolvo o réu, porque é o que eu penso, é a maneira como eu penso. Mas lá ele explica, vocês decidem com a razão, com o conhecimento que vocês têm e com o coração, né? Então, vai da defesa, da estratégia da defesa e também da estratégia da acusação, né? O que eu acho assim, o que mais toca o jurado, o que mais consegue
segurar o jurado, né, naquela linha de raciocínio, com certeza vai ter mais chances de que a pessoa vote com aquilo que a pessoa pediu, né? Eu acho que por mais que existam as leis e existam todo um arcabouço de quesitos e regras a serem seguidas, sempre o que vai pesar é a consciência da pessoa, é a relação que ela tem com aquele tipo de crime, né? Por exemplo, quando se fala em feminicídio, quando você coloca uma mulher de jurada, não tem como dizer que ela não vai se solidarizar com aquela situação, porque toda mulher tem uma história de machismo para contar, né? Seja dentro da própria casa, seja por causa de um namorado, de um amigo, de uma pessoa que é externa à sua família, né? Sim, e são situações muito difíceis, né? Porque a gente está lidando com crimes, né? Crimes contra a vida, não é uma brincadeira. Então, você estar ali, você se coloca no lugar de ambas as partes, assim. Eu sempre assisto os júris dos colegas e, assim, você fica naquela apreensão. Não tem como você ser um dia leve, um dia tranquilo, um dia de júri. É um dia pesado para nós, né? Tanto quem assiste, né, quem vai lá assistir, tanto para quem trabalha. Porque você está lidando, né, a vida que foi ceifada, então é bem difícil. E vocês que trabalham em júri exigem uma preparação muito intensa, né? Exige. Nesse último júri que a gente trabalhou, olha, na semana toda, assim, o júri foi na quarta-feira, no domingo eu fui dormir, era 4 horas da manhã, os outros dias 3 horas da manhã, a gente quase não consegue dormir, né, fica sempre tentando, eu, né, no meu trabalho sempre quero dar o meu melhor, mas quando, nesse caso, né, é a vida de uma pessoa, né, depende de você. E ela deixa isso muito claro pra você, né, minha vida tá nas tuas mãos, né. E, por exemplo, se a pessoa tá presa, né, você vai no presídio e ela fala, doutora, eu vou sair, doutora, e me diz, e o que a gente diz? Não sou eu que decido. O nosso trabalho, o trabalho da advocacia é um trabalho de meio, então a gente tem todos os meios e dá o nosso melhor para ajudar a pessoa, né. Mesmo que a pessoa tenha confessado, eu cometi aquele crime, mas uma defesa técnica, com respaldo na lei, né? Mas não tem como a gente dar uma resposta, né? A gente sempre dá o nosso melhor, né? Mas não tem como trazer uma certeza para a pessoa, porque dessa vez também não é nem o juiz, são os jurados. Então, cada cabeça é uma sentença, como falam, né? Então, a gente não sabe o que se passa, né? Sempre a gente estuda os jurados, né? Para, na hora também do sorteio, saber quem a gente quer, quem a gente não quer para fazer a recusa, mas não tem como escolher os 7 jurados, né? Eles estão ali. É verdade. Agora, júris maiores, júris menores, júris de um dia, júris de uma semana, isso não quer dizer nada, né? Que o resultado vai ser diferente porque você contratou um advogado que tem um histórico fantástico e que vai levar os jurados ali por uma semana a refletir sobre aquela acusação. Porque o que vale, o que importa do que a pessoa está sendo acusada. Quer dizer, se é um crime que todo mundo conheceu, todo mundo viu, todo mundo ficou sabendo e há provas fartas sobre aquele acontecimento, não há juiz, não há advogado que salve, né? Sim. A gente sempre trabalha com os jurados sobre o que a gente tem nos autos, né? A promotoria também trabalha. Então, se você não juntou alguma prova antes, no período de instrução, depois se você traz para o plenário, né? Não tem como você dizer, essa prova é verídica, né? Por que não trouxe isso antes? Isso acaba afetando. E também a parte da imprensa. Se é um caso que tem grande repercussão, isso também. Se o jurado está atento, já está prestando atenção, às vezes ela já vai com uma ideia pré-definida. Foi o caso que você exemplificou antes da gente entrar no ar, acho que era do Jairinho, né? Aquele caso do vereador, né? Isso. São casos que vão para a mídia, né? Quando é um advogado muito renomado, reconhecido, eles trazem muitas coisas, né, que acaba a mídia trazendo também, né? Eles brigam. Que é uma ferramenta que o próprio advogado sabe manipular para trazer isso a seu favor, né? Isso, só que o advogado tem que ter muito cuidado, porque a gente, né, também segue normas, né, a gente também segue a lei, e isso pode acabar prejudicando. Se o Ministério Público entender que a gente está pendendo isso para as pessoas, para os jurados, isso não se torna favorável, né? Então, pode ser anulado o júri, pode acontecer várias situações, né? Agora eu estava até comentando contigo, né, de um júri agora do Leandro Lô, que eu estava vendo, do Cláudio Daledoni, que até vem agora para um júri aqui de Canoinhas, que o júri foi cancelado. Que é o que eu falei no início, né, do Sérgio Lezan. Isso, que foi cancelado, porque, não o do Sérgio, né? Não, o do Ló, né? Isso, que foi cancelado porque a assistente de acusação e defesa
eles começaram a discutir, mas o ponto principal foi porque o assistente de acusação foi e falou com um dos jurados. E não pode, né? A gente não pode falar diretamente. Tanto que os jurados são instruídos quando o advogado estiver falando com você, o próprio juiz aqui, o doutor Eduardo, sempre costuma falar, vocês não podem responder com a cabeça, porque assim, a gente fala coisas que a pessoa, às vezes, inconscientemente vai fazer. Como sim, eu tô fazendo agora. Então é bem assim, né? E tanto o público, a plateia também não pode se manifestar, senão o juiz pede para sair. Isso é interessante o que você diz, porque ao longo do processo, por mais que os jurados não tenham acesso, né, ao mundo externo, o advogado ele não pode tentar usar, né, do que está acontecendo ali durante o dia para ganhar uma versão positiva na imprensa, por exemplo, né, a seu favor, né? Não pode. E assim, o que a gente sempre traz? É pautado no que tem nos autos. Então, eu sempre peço para os jurados, analisem o que tem nos autos, né? O que tem nos autos é prova válida, né? Achismos, ou às vezes advogados ou a promotoria fala coisas que não trouxe, só que isso também pode pesar. Só que não deve pesar, porque não é o certo. O certo é o jurado se basear pelo que está no devido processo legal, pelo que está válido no processo legal. Tem que estar tudo ali. Tem que estar tudo ali. Porque assim, se a gente quer mostrar algo para a pessoa, a gente pode mostrar, né, o próprio assistente do juiz nos ajuda, na página tal, evento tal, tá ali. É prova válida do processo. Mas você trazer algo de diferente, aí... Mas por que não junto antes, né? Ambas as partes, né? Não é só a defesa, mas a acusação também. Traz um atestado, um laudo, uma foto, outra pessoa, isso não é válido, né? Até para não confundir a cabeça dos jurados, porque se teve todo esse tempo, todo o processo, né? O devido processo legal antes de vir para o plenário, por que trazer no plenário? Né? Então é algo que tem que cuidar bastante. E mais importante de tudo isso, né, Ana? Os tribunais de júris são abertos ao público. Quer dizer, qualquer pessoa pode assistir, existe uma plateia aqui no Tribunal de Canoinhas, por exemplo, e todos os fóruns têm um plenário, né, um tribunal com espaço para a plateia, justamente para que a sociedade possa participar desse momento. Ou seja, entender que a justiça está sendo feita ou até não feita, né? E num caso em que a pessoa discorde do veredito. Isso, pode participar quem quiser, né? Dá para aqui em Canoinhas você pode ir no fórum, né? E perguntar quando que tem o júri para você assistir. As famílias também podem fazer camiseta, só não podem se manifestar verbalmente, né? Fazer alvoroço. Tanto que, assim, é tudo muito organizado. Primeiro entra para um lado uma família, a família do réu, depois a família da vítima. Porque, como eu falei, são situações que realmente, né? Se você tem coração, aquilo mexe com você. Não tem como não mexer, né? Então, quem quiser pode assistir. Não precisa entrar na fila, lista, não é que nem para ser jurado. Para ser jurado você tem que ir lá, se você quer, nunca foi chamado, você pode se inscrever, mas para você assistir é livre e é muito legal, porque assim, é um exercício da cidadania. E você saber o que acontece, né, na tua cidade, né, no local que você vive, né? Então é muito legal, assim, porque às vezes as pessoas falam muito da justiça, porque o juiz isso, porque o advogado isso. Mas eu gosto sempre de convidar, até no meu Instagram eu sempre falo para os meus seguidores lá, meus amigos. Fiz esses dias uma enquete, já assistiram o júri? Querem saber como é que funciona? Muita gente me pergunta. Muita gente tem dúvida. E lá, assim, eles mostram tudo, geralmente, né? Então, como que acontece? Quando inicia o júri, é ouvido as testemunhas, as partes fazem perguntas para as testemunhas, depois é mostrado os laudos. Ambas, a defesa ou a acusação, podem mostrar o que quiserem, não é obrigado a mostrar, né? Mas os depoimentos... Então, às vezes, esses júris longos também demoram, porque tem 5 réus, né? Mas tem testemunha, 20 testemunha, tem depoimento de várias pessoas para ouvir, depoimentos longos. Então, vai das partes, sim, quererem ou não ouvirem, né? E outra coisa, Dinei, aqui em Canoinhas não é transmitido, mas na comarca de Itaiópolis, que eu trabalho também, o Dr. Gilmar transmite pelo YouTube. Até quinta... O Paraná também transmite, né? Agora, quinta-feira, que eu vou fazer o júri, vai ser transmitido pelo YouTube. O vídeo, ele não é muito bom, mas dá pra ver, né? Dá pra ver e é bem legal, assim. Pra quem não consegue ir no local, é bem bacana estar assistindo pra estar conhecendo. A gente sempre noticia, pelo menos os daqui de Canoinhas, a gente sempre noticia, né? E o Dr. Eduardo tem sido muito incentivador nesse sentido, porque ele entende que a justiça é um serviço que é feito, um serviço público, né? E que precisa ser divulgado para que as pessoas entendam o que está sendo feito por esses servidores públicos, né? Eu acho isso muito bacana, isso é cidadania, isso é
privilegiar pelo cidadão, né? Então, doutora Ana, muito obrigado por ter vindo aqui. Dá pra gente até fazer outro programa sobre esse assunto, agradeço. né? Porque tem muita fazer, coisa, né? Com Sempre certeza. um prazer recebê-la aqui. Espero Muito recebê-la em obrigada. breve. Novamente, um abraço. Outro. Seguimos.